E como fica a candidatura de presidentes, né? Exatamente como eu havia previsto, foi para segundo turno Bolsonaro e Haddad. Como eu tenho falado aqui para vocês, as minhas análises não são exclusivamente astrológicas, eu também vejo o contexto concreto que nos rodeia, eu acompanho pesquisa política, participo de debates políticos. Como eu sou produtor de conteúdo para o YouTube, eu faço parte de um grupo de outros produtores de conteúdo, que tem jornalistas, que tem artistas, todos são de esquerda nesse grupo. E nós trocamos informações, trocamos opiniões, trocamos análises. Eu também assisto mídias tanto da direita quanto da esquerda, então assim, eu junto todas essas informações a um contraponto a uma análise astrológica. O pano de fundo astrológico é sempre para uma ascensão do conservadorismo até 2023. Esse é o pano de fundo astrológico. Isso significa que candidaturas progressistas, elas tendem a não serem favorecidas nesse contexto de Plutão em Capricórnio. E eu já falei em mapas anteriores que o mapa do Bolsonaro tem posicionamentos em praticamente todas as técnicas de previsão, tem posicionamentos delimitados mostrando o Bolsonaro assumindo o cargo de presidente. Vejam, nesse primeiro turno das eleições, eu achei que a distância de votos entre Bolsonaro e Haddad foi muito grande, foi muito expressiva. Tá? Tanto Bolsonaro quanto Haddad foram para o segundo turno, mas eu tenho que reconhecer, tenho que admitir aqui que o Bolsonaro teve um resultado positivo muito expressivo. Ele se saiu muito bem. Ele ficou muito fortalecido. O Haddad teve um crescimento expressivo de popularidade, tá, gente? O Haddad ficou muito bem conhecido no país. E isso está no mapa astral do Haddad. Como eu falei, o mapa astral do Haddad está positivo. Uma pessoa que está concorrendo, que está se projetando em todo o país de uma forma ou de outra, e que conseguiu cooptar votos do Lula, principalmente na região forte do PT, na região forte do Lula, que é o Nordeste, para o próprio Haddad, isso é muito positivo, tá? Ele teve uma boa evolução que é compatível com o mapa astral dele, que era o esperado para o mapa astral dele. Mas o problema do mapa astral do Haddad é que não tem um posicionamento claro mostrando ele ocupando um cargo de presidente, ao passo que no mapa do Bolsonaro, isso está delimitado em várias técnicas. Uma das técnicas que eu usei, que é muito importante, foi a astrologia horária. E na astrologia horária está muito bem delimitado que o PT não ganha as eleições para presidente. Isso está muito delimitado na técnica de astrologia horária. Está delimitado que o Haddad não ganha a presidência e quem ganha é o Bolsonaro. Na técnica de astrologia horária, realmente isso está muito bem delimitado. Então vejam, a preponderância de indicações fala a favor do Bolsonaro e nesse ponto, tá, assim, olhando também a conjuntura, olhando até mesmo a desenvoltura que o Bolsonaro teve nessa primeira votação, eu sou obrigado a ser bem honesto e declarar que a preponderância de indicações está a favor do Bolsonaro. Muito provavelmente ele será o presidente do Brasil. Mas vocês me conhecem, vocês sabem que como astrólogo eu não gosto de fazer previsões taxativas. Não faço porque, primeiro, nenhum astrólogo é onisciente. Diferente do que falaram em alguns comentários, tá, gente? Astrólogo não é vidente, astrólogo não é macumbeiro, astrólogo não é paranormal, igual algumas pessoas comentaram disseram nos comentários, tá? Isso não é assim, tá? Astrólogo não tem essas habilidades, não. Astrólogo pode errar. E eu também entendo que a astrologia, ela não é infalível, tá? Dentro da minha experiência, no futuro eu vou fazer um vídeo explicando isso, fundamentando, justificando, mas eu tenho um entendimento que a astrologia tem uma margem de erro de 5 a 10%. Tá? A margem de acerto da astrologia gira em torno de 90 a 95%, uma margem de erro de 5 a 10%. Tá? É uma coisa variável, não é uma coisa fixa.
Então, a própria astrologia não é 100% infalível e nenhum astrólogo também é infalível e onisciente. Então, existe uma margem de erro. Logo, a resposta que eu dou para vocês é essa mesmo. A preponderância de indicações astrológicas fala a favor do Bolsonaro. Há indicações astrológicas até bem delimitadas a favor do Bolsonaro, mas agora a questão que eu trago aqui é a seguinte: será que o destino ele é imutável, então? Se os astros estão falando isso, não tem como mudar, não tem o que fazer? Dentro da minha perspectiva, dentro da minha visão das coisas, o Bolsonaro ganhar vai ser muito ruim para todos nós, tá, gente? Vai ser péssimo, vai ser muito ruim mesmo. Eu já comentei em vídeos anteriores, Bolsonaro representa o retorno do regime militar e vai nos colocar a um pulo da implantação de uma ditadura militar aqui no país. Tem gente que subestima isso, que acha que isso não é possível, que nós estamos no século XXI, no momento que não é favorável à instalação de ditaduras. Mas existe muita coisa que acontece aqui no Brasil e que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Não vejo isso como sendo uma impossibilidade. Aliás, algumas análises políticas que eu já tive acesso me dão conta de que militares já ocupam espaços de poder dentro da política, eles já ocupam espaços de poder. Os militares já ocupam espaços de poder, segundo algumas análises. Só que o pior de tudo é que nós estamos elegendo militares. Tem pessoas que estão dando voto para militares. Lembrando que na Alemanha o nazismo subiu ao poder através da vontade popular, através de voto democrático. Só que quando o nazismo subiu ao poder, transformou o quadro político numa ditadura. E na história do Brasil, coisa parecida também já aconteceu na ditadura de 64, tá? Na década lá de 64. Infelizmente, eu fiz uma análise que mostra que a quantidade de votos do Bolsonaro foi tão alta que mesmo juntando os votos do Haddad, do Ciro Gomes, da Marina e do Boulos, ainda não alcança o volume de votos que o Bolsonaro teve. E muito provavelmente os votos dos candidatos de direita que não ganharam vão para o Bolsonaro. E um dos meus receios é que nem todo mundo que é da esquerda vai votar no Haddad. Será que o pessoal que é do Ciro Gomes realmente vai votar no Haddad? Todos os eleitores que votaram no Ciro Gomes vão votar no Haddad? Venhamos e convenhamos, há necessidade de muita coesão para que isso aconteça. Mas eu afirmo que para derrotar Bolsonaro teria que ter voto de todos os eleitores da esquerda de maneira unívoca, de maneira coesa. Todos os eleitores da esquerda, sem exceção, teriam que votar no Haddad. Nós teríamos que ter a união de todos os grupos identitários, LGBTs, mulheres, negros, grupos vulneráveis, todos votando a favor do Haddad. Trabalhadores, quem é CLT, quem é funcionário público, deveria se conscientizar e votar no Haddad, porque votar no Bolsonaro vai ser um tremendo tiro no pé. Isso eu garanto. Infelizmente, os dados astrológicos estão mais contra nós que somos da esquerda e estão a favor dos retrocessos da direita conservadora e da extrema direita. Gostaria de dar notícias melhores, mas eu tenho que ser honesto, tá? É isso que eu tô vendo por enquanto. Ainda não vou fechar esse resultado como definitivo. Bom, pessoal, eu também quero pensar a astrologia não só no sentido de uma técnica de previsão ou de predição de eventos. Mas eu também quero pensar a astrologia como uma forma de análise, tá? Como uma forma de estratégia que me permite uma análise para tentar mudar esse destino. Pelo menos tentar. Então, eu penso que ainda dá para virar o jogo contra o Bolsonaro. Mas para isso teria que ter realmente união total, completa, coesa da esquerda, os candidatos do Haddad, da Marina Silva, do Boulos e até mesmo de quem é de direita, mas está mais dentro do campo, dentro do espectro da direita liberal, teria que agora realmente
votar no Haddad, não tem outra alternativa. Mas mesmo assim, eu ainda tenho dúvidas se isso é suficiente. Os grupos identitários, LGBTs, mulheres, negros também teriam que estar voltados para a candidatura do Haddad. O que eu não falei ainda é que houve bastante voto branco, nulo e pessoas que nem sequer foram votar. Votos brancos deu um pouco mais de 2%, votos nulos deu quase 5%, foi 4,89%, e abstenção deu mais de 20%, tá? 20,33%. Então, no total, brancos, nulos e abstenção daria algo próximo a 27%. Esse grupo sim, tá? Conquistar esses votos brancos, nulos e de abstenção agora no segundo turno, isso sim poderia fazer o jogo virar. Outra coisa importante é que a candidatura do Bolsonaro, eu sei que os seguidores do Bolsonaro não vão gostar de ouvir isso, mas a candidatura do Bolsonaro é muito baseada em fake news, em notícias falsas, principalmente no WhatsApp. E principalmente essas fake news de WhatsApp são divulgadas em grupos de família, muitas vezes por familiares evangélicos. Na minha família e do meu companheiro mesmo, por exemplo, nós temos familiares evangélicos que vira e mexe estão fazendo perguntas, estão tirando dúvidas com a gente sobre essas fake news. Esses familiares recebem essas notícias, ficam na dúvida e vêm perguntar para a gente. Aí a gente esclarece. Mas em muitas famílias, esses grupos evangélicos transmitem essas fake news. Não estou querendo dizer que todo evangélico faz isso, mas muitos evangélicos fazem isso, inclusive pastores fazem isso. Pedem votos para o Bolsonaro em cultos, padres também estão fazendo isso. E estão divulgando fake news em grupos de WhatsApp, sim. Estou com bastante informação sobre isso. E algumas pessoas nas famílias não sabem perceber que isso são notícias falsas, são fake news. Então quem é um pouquinho mais politizado, quem tem um pouquinho mais de esclarecimento, precisa lutar contra as fake news também. Isso faz parte da estratégia contra o Bolsonaro. Mas todos esses esforços precisam ser muito coesos, porque falta muito pouco mesmo para o fascismo ganhar no Brasil e a gente tem que se unir contra isso. Tá? Então, dá para mudar o quadro? Ainda dá tempo. Mas o esforço precisa ser hercúleo. Vamos ter que nos autossuperar. Pelo menos é assim para quem concorda que a gente tem que vencer o Bolsonaro. Hoje é dia 8, lá pelo dia 20, dia 21 por aí, eu vou dar uma olhadinha nos dados astrológicos de novo, vou fazer uma nova análise de conjuntura. Quando tivermos mais perto das eleições, tá? Eu vou fazer um vídeo uns 2 ou 3 dias antes das eleições, se minha agenda permitir, né? Se o tempo tiver podendo, eu vou fazer uma análise rápida para ver se realmente esse prognóstico astrológico desastroso vai se concretizar, vai se realizar. E para quem acha que eu não sou imparcial, eu já dei minhas explicações. Para quem quer uma opinião diferente, favorável ao Bolsonaro, etc e tal, procure a Marici Vogel, procure a Carol Vaz ou procure o Lucas Umbelino, porque aqui no canal Professor Adalberto Pessoa eu nunca vou falar a favor do fascismo, nunca. Então é isso, gente. Para quem gosta do meu estilo de trabalho, para quem se sente representado com as ideias que eu defendo aqui no canal, eu convido vocês para assinarem um canal, estarem se inscrevendo aqui no canal e me acompanhando nos próximos vídeos, tá? Esse tempo que a gente está agora, eu estou falando um pouco mais de astrologia política, porque o momento ele pede isso. Com certeza, depois das eleições, eu vou estar focando mais nos temas técnicos de astrologia, falando de signos de novo. Tem a série dos signos dos planetas. Tem a série agora de astrologia, filosofia e cosmologia, eu quero desenvolver bem esse tema aqui dentro. Estou pensando para 2019 numa série de vídeos que fale sobre astrologia, carreira profissional,
astrologia e finanças. Já faz tempo que eu estou querendo fazer esse quadro aqui, mas a agenda não tem permitido. Mas eu pretendo em 2019 fazer esse quadro, tá? Que fala de astrologia, dinheiro, trabalho. Vai ser bastante interessante, vocês vão gostar muito. E eu não parei o quadro de combinações dos signos no amor, tá, gente? Ele continua, que são 144 vídeos, tá, de combinações, porque são 12 signos combinados com 12. É 12 vezes 12, então vai dar 144 signos de combinações dos signos para o amor. Então, essa série vai continuar, tem a playlist, vocês vão poder continuar acompanhando, tá? Mas por enquanto eu tô focando um pouco nos vídeos de astrologia política, porque o momento pede isso, tá? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Gente, um grande beijo, um grande abraço e tchau!